Good evening. Greetings in the name of Jesus. Boa noite a todos e a paz do Senhor. It's an incredible joy to be here with you tonight. É uma alegria tremenda de estar aqui com vocês, irmãos e irmãs, hoje. And I've really been encouraged already by what I'm seeing and what I'm hearing. E realmente eu já estou muito encorajado e muito motivado com tudo que eu já ouvi hoje. Let me read a few words from Isaiah 12 as a praise to God. Considerando o que a gente já viu hoje aqui, eu quero iniciar essa conversa lendo Isaías 12. Isaías 12. Praise the Lord and call out His name. Glorifique o Senhor e chame o seu nome. Tell everyone what He has done and how wonderful He is. Fale a todos o que Ele ha feito e quão maravilhoso Ele é. Sing songs of praise about the Lord. Cante várias canções para adorá-lo. Because He has done great things. Porque Ele continua fazendo grandes coisas. Spread this news about God. Continue compartilhando as suas boas novas. Throughout the whole world. Em todo o mundo. Let all people know these things. Faça com que todos possam saber dessas coisas. We praise God tonight. We thank God tonight. Hoje, irmãos e irmãs, nós adoramos a Deus. Nós o glorificamos. We glorify God for the mission that He has given us. Nós o glorificamos pela missão que Ele nos ha dado. And I'm so thankful to see so many people, so many brothers and sisters that are united behind that mission. É realmente uma sensação de gratidão tremenda ver tantos irmãos e irmãs juntos em um propósito aqui hoje. Pastor, thank you for opening your doors tonight to have us all here gathering in unity. Pastor, muito obrigado por abrir as portas hoje para que a gente possa estar juntos aqui como uma unidade. Before I move on, I need to share something about myself first. Antes de eu continuar, eu preciso compartilhar uma coisa sobre mim. Not that I'm important, não que eu seja importante, but I'm in a country that loves soccer. Mas eu quero dizer que eu amo futebol, assim como vocês. I'm from the Netherlands. Eu sou da Holanda. The Netherlands has played the World Cup finals 3 times. A Holanda jogou a final da Copa do Mundo 3 vezes. And we lost all 3 of them. E a gente perdeu as 3. So I hope in November and December we will have a little bit more luck. Ele está falando, eu espero que no final do ano, esse ano, a coisa vai mudar. Mas eu não estou querendo traduzir isso não. But if we don't win, we will celebrate with you. If we don't win, we'll celebrate with you. Mas se a gente não ganhar, eu vou celebrar pelo Brasil. Amen. João and Gabriel, Lucas, and Enoch, you guys are fantastic. Irmãos, vocês são fantásticos. It was really cool to hear your testimonies. Foi uma bênção muito grande ouvir os testemunhos de vocês. And it's really cool to hear your personal story, Enoch and Lucas, how you've started to lead. É interessante ver não só que vocês cresceram em Deus, Lucas e Enoch, mas aqui vocês agora estão ajudando a outros também a crescerem em Deus. You're a great example for all the people here. Vocês são um grande exemplo para todos nós. And I have the privilege to work for a ministry that has a vision to engage everyone in God's Word. Eu tenho o privilégio de trabalhar para um ministério que tem a visão de realmente engajar a todos no mundo na palavra de Deus. We're a part of God's greater mission, like you all. Nós consideramos que somos parte da grande missão de Deus na terra, juntos como o corpo de Cristo. And I have the privilege to see many people, many Philips around the world. E eu tenho o privilégio de ver muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs que estão focados nessa missão de levar a palavra a outros em todo o mundo. More than a month ago, I was in South Africa. Um pouquinho a mais do que um mês atrás, eu estava na África do Sul. And I was able to meet young Philips like you over there. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos e irmãs um pouco jovens. And Philips that go into the prisons. Eles estavam indo para prisões. After that, I was in Egypt. E logo depois disso, eu tive o prazer de poder ir para o Egito. And we saw Philips over there.
E aí nós vimos outros que são como vocês, nós os chamamos de Filipes. And there's many more countries where Every Home for Christ and Bible League International are supporting the church and where Philips are trained. E nós temos o privilégio de ver em várias outras áreas do mundo, irmãos e irmãs que estão aceitando o treinamento, mas não só aceitando, estando presente, mas pondo o que eles estão aprendendo em execução. So in the next country where I will visit, I will tell your story. Então você pode ter certeza que no próximo país que eu tiver, eu vou contar a história de vocês. And how a couple of young guys are preaching the gospel. Como dois jovens fortes estão mudando a vida de outros For através the de glory Deus. of God in Brazil. Yeah. E que vocês estão estendendo a glória de Deus aqui no Brasil. Thank you. Obrigado pelo que vocês estão fazendo. And thank you everybody. E muito obrigado a todos. You have received us with a lot of grace and, Vocês and realmente gratitude. Estão nos deixando, a hospitalidade de vocês tem sido maravilhosa e nós nos sentimos muito privilegiados. But I want to return that thanks back to you. E eu quero realmente agradecê-los. God has chosen the church to be the vessel of His good news to the world. Deus escolheu a igreja para ser o caminho para compartilhar as suas boas novas de salvação no mundo. And we, Every Home for Christ and Bible League, we are just serving you. E nós, Every Home for Christ e Liga Bíblica Internacional, nós servimos a igreja. And it's an incredible honor to be here and to see how you are the hands and feet of Jesus Christ here in this community. Então, para nós é uma honra ver como vocês são as mãos e os pés de Jesus Cristo aqui nessa comunidade, nessa região. It was wonderful to hear the pastor's message and his words about the unity of the church. Hoje, quando a gente estava iniciando o nosso tempo juntos, foi muito maravilhoso para mim ouvir as palavras do pastor relacionadas à união. He was talking about letting the logo, disappear from the screen because it's about the body of Christ. Ele até disse, vamos tirar o logo daqui porque nós todos somos parte do mesmo reino. And as a representative of Bible League International, I would like to also thank the brothers from Every Home for Christ, but in the same time, we're on the same team. E com essa mesma atitude no coração e essa postura, eu quero agradecer os irmãos da Every Home, porque nós trabalhamos em colaboração juntos para a expansão do reino. It's not about the Bible League. Não é sobre a Liga It's Bíblica, not about Every Home for não é Christ. sobre a Every Home. It's for the glory of God. Tudo é para a glória do Senhor. And you are the hand and feet of Jesus here in Fortaleza and the community around it. E vocês são, irmãos e irmãs, heróis da fé para nós. Vocês são as mãos e os pés de Jesus aqui em Fortaleza. So thank you for being intentional about that message. Então, muito obrigado, irmãos e irmãs, por serem intencionais em relação a compartilhar a palavra. It's not easy to be united. Muitas vezes não é fácil estar em união. It's not easy to put away your own name and your own reputation and to prioritize the kingdom of God. Muitas vezes é muito difícil a gente deixar um nome ou às vezes a nossa organização de lado para focar especificamente na glória do Senhor. But it's not an option. Mas isso não é uma opção. Jesus doesn't expect us to become united. Mas não é uma opção. Jesus não espera que nós nos tornamos mais unidos. Jesus says you are united. O que Jesus fala é, vocês são unidos. Because you are parts of my body. Porque vocês todos são partes do meu corpo. You are one. Vocês são um. And in John 17, when he prays for the church, for the disciples, and through the disciples for the church. Em João 17, He prays in verse 21. ele está orando no versículo 21. Father, I pray that all who believe in me can be one. A oração diz: Pai, minha oração é que todos que acreditam em mim possam ser um. You are in me and I am in you. Eu estou em você e você está em mim. I pray that they can also be one in us.
E eu oro para que todos que acreditam em mim possam ser um em nós. And the result of that, E o resultado disso, then the world will believe that you sent me. o resultado disso é que aí todo mundo vai acreditar que você me enviou, Pai. The world will know, Brazil will know, Fortaleza will know that Jesus Christ is Lord when the church is united. Quando a igreja está unida, meus irmãos e irmãs, Fortaleza vai saber, o Brasil vai saber, o mundo vai ver que nós somos unidos e nós somos e refletimos Jesus Cristo. And it's wonderful to see that here, to see the ingredients. E hoje aqui é maravilhoso porque a gente está vendo um pouco disso em ação. It's great to see a reflection of what John saw in Revelations. A gente está vendo aqui um pouco da reflexão do que a gente vê em Apocalipse. People of different backgrounds and different languages and different tribes coming together in unity A for gente está vendo Christ. pessoas de diferentes passados, de diferentes comunidades, de diferentes línguas, de diferentes países, mas juntos em um propósito. So thank you for living out the gospel. Então, muito obrigado, irmãos e irmãs, por realmente viver, não só saber, mas viver as boas novas de Jesus Thank you Cristo. for your willingness to serve Obrigado. Christ, the body of Christ. Obrigado realmente pela sua vontade e a paixão de servir o reino de Deus. In John 13, verse 34 and 35, Em João 13, versos 34 e 35. and maybe somebody can read that. Se alguém pudesse ser... Olha, rápido. Oh. Alguém, vou dar o microfone para alguém que possa ler aqui para nós. Alguém voluntário? Quer que eu voluntarie alguém? Aí. Aqui o pastor. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus gives us a new command. Isso é um novo comando que Jesus nos dá. We have to love each other. Amar um ao outro. We have to love each other because through the love for each other, all people will know that we are followers of Christ. Nós devemos amar um ao outro, porque se nós amamos um ao outro, todos vão ver que nós somos de Jesus Cristo. But Jesus does something very special to show that to you. E Jesus mostra isso de uma maneira muito especial. Earlier in that chapter, he sits down with his friends. Um pouquinho mais cedo nesse mesmo capítulo, Jesus está sentado com seus amigos, com seus discípulos. He is about to finish his ministry on the world. Ele está a ponto de terminar o seu ministério aqui na terra. And he's giving the last message. He's giving the last words to his disciples. E ele está dando algumas últimas palavras aos seus discípulos, né, antes da crucificação. And in verse 1 of chapter 13, he talks to his disciples. No versículo 1 do capítulo 13, ele está falando com seus discípulos. And he says to them, "My time has come. E ele fala para eles: o meu tempo chegou. It's time for me to leave this world Chegou o tempo para eu deixar esse mundo and to go back to the Father. e voltar ao meu Pai. But you will stay here." Mas vocês vão continuar aqui. And what he does in verse 1, he says, "Now it's the time to show who I love the most, to show his love to his disciples." E no versículo 1 ele fala: esse é o momento de mostrar o amor. Esse é o momento de mostrar o amor que eu tenho por vocês. What an incredible moment that the King of Kings, the creator of the world, Olha que momento incrível que o Rei dos Reis, o Criador dos Criadores, in the most historic event in all time, logo antes do evento mais histórico de toda a humanidade, just before that is going to happen, bem um pouquinho antes do evento que ia mudar a história da humanidade, he takes time to sit down with his friends ele tomou tempo para sentar com as and pessoas que ele amava, to show them how much he loves them. para mostrar para ele o quanto ele os amava. And he does something very special. E ele faz uma coisa muito especial. He doesn't have a multitude of words.
He doesn't have a multitude of words, Ele não tem muitas palavras nesse momento, but he acts. mas ele age. He bows down before the disciples Ele se ajoelha em frente aos seus discípulos and he washes their feet. e ele começa a lavar os pés de cada um deles. He pours water in a bowl Ele coloca água numa uma bacia He washes the disciples' feet. e ele começa a lavar os pés dos He seus dries discípulos. their feet with a towel. E aí ele seca o pé de cada discípulo com a toalha. What an incredible act of love and service to his friends. Um ato que é muito mais poderoso do que muitas palavras, mostrando serviço e amor aos seus discípulos. So the king of the world, the king of the world, O rei do mundo, entering into the most historic time of all mankind, logo antes do momento mais histórico de toda a humanidade, takes time to wash the disciples' feet deu tempo para servir e ser humilde com os seus and discípulos show them his love, his deep love. e mostrar realmente que ele os amava. And he does that to you too. E ele faz isso para cada um de nós. He loves you incredibly, Ele ama cada um de vocês de uma maneira incrível. and he wants you to be part of his work, E ele quer que vocês sejam parte do trabalho dele. and he will be with you in that work. Que vocês estejam juntos com ele na sua missão. Peter, one of the friends, he's the one with the big mouth. Pedro, um dos discípulos, ele é o mais impulsivo do grupo. And he says to Jesus, "Don't wash me. You cannot wash me." Ele fala para Jesus: não, você não pode lavar os meus pés. And Jesus says, "You don't know what I'm doing now, but later you will understand." E Jesus fala: você não entende o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender. And Peter again says, "No, you can't wash me." E Pedro fala novamente: não, você não pode lavar meus pés. And then Jesus says, "If I don't wash your feet, you are not one of my people." E Jesus fala para ele: se eu não lavar os seus pés, você não será um dos meus. And then Peter says, "Wash me all." E aí logo depois aí Pedro já muda completamente e From fala: my bom, feet to my head. então lava minha cabeça, lava tudo. There's an incredibly important message here. Tem uma mensagem incrível nesse texto, In order to serve others, que muitas vezes para que possamos servir os outros, you need to know that you are served by Jesus first. nós temos que deixar com que Jesus nos ame e nos sirva In order to primeiro. love others, you need to know that Jesus loves you first. Para que nós possamos amar o próximo da melhor maneira possível, nós precisamos deixar com que Jesus nos ame. And that's what he's shown us here in John 13. E isso que ele está mostrando para nós aqui em João 13. We can only be effective in ministry if we are humble servants of the Lord. Nós somente conseguimos ser efetivos, eficazes em ministério se nós somos humildes aos pés de Cristo. If it's about his kingdom, E se nós estamos realmente com o seu reino como a nossa missão no coração. when it's about the unity of his body, Quando estamos focados em união no seu corpo. when it's about his word, Quando estamos focados na sua palavra. when it's led by his Holy Spirit, E quando nós deixamos sermos guiados por ele e pelo seu Espírito and Santo. then we will see incredible fruit. Aí sim nós vemos frutos And incríveis. it's a great joy to see that present here. E hoje eu estou muito alegre porque eu vejo isso aqui. So we will, as Bible League, and I'm sure our brothers from Every Home for Christ, we will continue to pray for you. Então saibam, irmãos e irmãs, que nós como Liga Bíblica Internacional em Every Home, nós vamos continuar orando por vocês. And we will tell the story of what you guys are doing here in Fortaleza. E nós vamos continuar falando das histórias de vocês e do trabalho que vocês estão fazendo para outros ao redor do mundo. One of the great privileges of working for a ministry like Bible League Um dos privilégios que eu tenho em trabalhar para um ministério como Liga Bíblica is that we meet many Christian brothers and sisters around the world. é que nós temos o privilégio de conhecer vários irmãos e irmãs cristãos ao redor do mundo também. And they're excited to hear these stories. E eles perguntam sobre as histórias de impacto que Deus está fazendo no campo. And they don't only support this ministry financially and with resources, E muitos desses irmãos e irmãs, eles não só nos doam e estão ao nosso lado de maneira financeira e com outros recursos, they pray for you. mas eles querem orar e sentir que estão ao seu lado. I meet a couple who lives
in Grand Rapids, in the USA. Recentemente eu estava com um casal que mora num lugar chamado Grand Rapids, nos Estados Unidos. This brother is 80 years old. Esse irmão tem 80 anos. He's a roofer. Ele trabalha fazendo telhados. On his 80th year, he still stands up roofs and repairs roofs. Ele continua, mesmo com 80 anos, trabalhando em consertar telhados. He doesn't need to work. Ele não necessita trabalhar. He has enough funds to take care of himself and his family. Ele já tem o suficiente para tomar conta dele e da família dele. He already works 10 years longer than he had to. Ele já está trabalhando mais de 10 anos do que ele deveria, considerando a idade para se aposentar lá. And all the money that he gets from that job E todo o dinheiro que ele tem desse trabalho goes to the kingdom of God. vai para o reino de Deus. So when you have a Gospel of John in your hand, Então, quando você tem um desses evangelhos de João na sua mão, or a Bible in your hand, ou uma Bíblia na sua mão, know that it's not just a bunch of paper. saiba que isso não é somente papel. It's the heart and the prayers of people around the world. Tem muitos corações e muitas orações de pessoas ao redor that are do with you. mundo nesses papéis. So thank you very much. I want to end with a couple of verses from Philippians chapter 2. Então, muito obrigado, irmãos e irmãs, novamente. Eu quero finalizar aqui com Filipenses, capítulo 2. Verse 6 to 11. 5 to 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. And our brother during worship already read from verse 1 and 2. E hoje, quando a gente estava adorando, esse texto já veio a estar em evidência. And it talks about the humility of Christ. Novamente, ele nos fala um pouco mais da humildade no coração de amor de Jesus. What he has shown to us. O que ele mostrou para nós. And an example for us. E que exemplo que ele é para nós. This verse starts in verse 5 by saying, in your life together, think the way Christ Jesus thought. No versículo 5 no anterior, por favor, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Shall I read it and you? Can I read it? Yes. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus os exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Thank you very much for being part of the mission of God and the glory to God. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por serem parte da missão de Jesus Cristo, e glória a Deus por vocês. God bless you all. Thank you. Bênçãos a todos vocês, irmãos.